Olá, estamos começando mais um programa na Seara do Mestre, o Encontro com Jesus. Por aqui, toda semana, trago um ensinamento do Cristo, esclarecido à luz da doutrina espírita, com o objetivo de nos auxiliar na nossa reflexão e, consequentemente, na nossa transformação moral. O estudo referente à passagem bíblica está sempre amparado pela vasta bibliografia espírita com relação ao estudo do Evangelho. E para o nosso encontro de hoje, eu separei a passagem que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14, onde Jesus diz o seguinte: Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que estás nos céus. Por isso, quando deres esmolas, não te ponhas a tombatear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a esmola fique em segredo, e teu pai, que vem em segredo, te recompensará. Nesse trecho do Evangelho de Mateus, nós temos ainda a continuação dos amorosos conselhos de Jesus no Sermão da Montanha. Jesus ensina-nos a fazer simplesmente o bem pelo bem, sem desejar ser reconhecido ou aclamado por essa ou aquela ação, sem esperar receber alguma vantagem, seja ela qual for, sem nenhuma ostentação, visando unicamente o alívio e o auxílio ao necessitado, tomando cuidado de poupá-lo em sua sensibilidade e dignidade humana, sem expô-lo a humilhações e a cobrança de qualquer espécie. Essa atitude acrescenta à caridade material outra ainda maior, que é a caridade moral. Como disse Jesus, já receberam a sua recompensa, pois obtiveram o que desejaram, que era ser visto, ser reconhecido, ser elogiado. E é isso que terão somente como recompensa terrena. Se assim é, o que dizer daqueles que, além de exibirem o bem que fazem, exaltando a própria generosidade, cobram dolorosa e cruelmente daquele que a recebeu a ajuda que lhe foi prestada? Para estes não haverá de certo nem mesmo a recompensa do reconhecimento humano, pois sua vaidade e o seu orgulho não serão alimentados pela satisfação de serem considerados benfeitores e não receberão as bênçãos de ninguém, tanto na terra quanto nos céus. Muitas pessoas se eximem de fazer a caridade por se considerarem sem condições financeiras. Outras por estarem envolvidas em tantas atividades na vida que não têm tempo disponível para o próximo. Muitas vezes essas pessoas se limitam em dar esmolas de maneira esporádica e aleatória para alguém que lhe peça, ou contribuir para alguma instituição, mas para aliviar sua consciência ou livrar-se do que já não lhes é útil, do que para praticar verdadeiramente a caridade. É bom lembrar que não precisamos ter posses para fazer caridade. Podemos exercê-la distribuindo donativos, sim, mas também por inúmeras outras ações. Mais do que isso, podemos exercitá-la por gestos, olhares, palavras e pensamentos. Não há lugar no universo que não possa ser alcançado por um ato de amor. Podemos deixar fluir do nosso coração o amor e o desejo do bem para toda a humanidade, respeitar a nós mesmos, o próximo, a natureza, orar pelos que sofrem, pelos doentes, saber ouvir, saber calar e também saber falar, acolher com palavras e abraços, distribuir sorrisos e bom humor. Podemos escrever e ensinar humildemente, sempre aprender. Podemos educar com firmeza e doçura, corrigir com carinho, estimular e apoiar, sustentar os que fraquejam, levantar os que caem, suportar sem revolta o desequilíbrio do companheiro, usar de paciência e compreensão, esquecer as queixas, cooperar espontaneamente, fazendo da solicitude uma rotina em nossa vida. Podemos aprender a perdoar
e, mais ainda, exemplificar com a nossa vida o verdadeiro sentido da caridade ensinada por Jesus. A esmola é a caridade mais fácil de praticar, ela exige pouco de nós. Mas, se bem direcionada, ela é prelúdio do sentimento de compaixão que nos envolve à medida que compreendemos que a caridade é base da convivência social e o próximo é instrumento que nos oferece a oportunidade de evoluir espiritualmente. Caridade material é a que se traduz pela doação de algum valor, como alimentos, roupas, remédios e outros objetos, muitas vezes desnecessários ou dispensáveis a quem os possui, mas de primeira necessidade para quem os recebe. Portanto, deve ser praticada com amor e com equilíbrio, acompanhada sempre que possível de um olhar, um sorriso amigo, de alguma ajuda que permita ao necessitado ir abandonando essa condição, para que no futuro possa caminhar por si mesmo e aprender ele também a dividir e a auxiliar. A caridade moral é essencial. Não depende de bens terrenos ou materiais para ser praticada. Não custa nada, mas é a mais difícil de exercer, pois pede sensibilidade e esforço da conquista interior, de valores como a tolerância, a indulgência, a mansitude, simplicidade de coração, empatia, perdão. Pede também a vontade de compartilhar e acolher e o desejo da prática do bem incondicionalmente. No Novo Testamento, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, está escrito o mais belo hino à caridade nas palavras poéticas e amorosas de Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada adiantaria. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Vamos para uma pequena pausa e voltamos na sequência com a mensagem de Emmanuel e a conclusão da nossa reflexão de hoje. Voltamos com o programa Na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. E para auxiliar na nossa compreensão do versículo de hoje, vou ler um trecho da mensagem de Emmanuel intitulada Em Louvor do Silêncio, psicografada por Chico Xavier. Não saiba a tua mão esquerda o que deu à direita. Não se enterem os teus adversários gratuitos daquilo que fazes sobre a inspiração da fraternidade e da justiça. Não se informe o mal acerca do bem que praticas. Não invoques a leviandade ao círculo que teu dever, que deve ser bem cumprido. Não busques poeira para a água cristalina. Não te associe à perturbação para a sementeira da harmonia. Jesus não se reportava somente à humildade no ensinamento que nos referimos. Destaca também a prudência e a ponderação, assinalando a riqueza do silêncio que nos compete usar nas melhores lutas da vida em favor do êxito de nossas tarefas. Lembra-te de que os problemas se estendem ao infinito. Cada ser, cada criatura, cada consciência possui necessidades diferentes entre si. A caridade para com o instrutor não é a mesma que devemos prestar ao aprendiz e a assistência ao homem enfermo não é igual a que nos cabe dispensar ao homem robusto. A essência do bem é una em suas raízes fundamentais, mas os seus métodos de manifestação variam infinitamente. Guardemos, pois, o ensinamento da mão direita, que deve trabalhar sem a intromissão da esquerda, e adotamos o silêncio por soberana medida de equilíbrio na sementeira da felicidade em nosso próprio benefício. Quantas vezes somos solicitados a praticar a caridade, mas a caridade de uma forma moral, muitas vezes. O perdão, a tolerância, a indulgência. E a gente se esquiva, evita. Como comentado hoje, né?
é muito mais difícil praticar a caridade moral. É muito mais fácil praticar a caridade material. E muitas vezes feita só para acalmar a nossa consciência. É aquela doação rápida de alguma coisa que nem vai nos fazer falta. Que a gente ia jogar no lixo muitas vezes e doemos para alguém. Ou de algum valor mísero que não vai fazer a mínima diferença nas nossas receitas. Isso tudo não é tão significante quanto a caridade moral, quanto a prática do bem, quanto estimular as pessoas a se melhorarem, usando de indulgência, usando de perdão, de compreensão e de muita amorosidade. Com o pretexto de falarmos a verdade, muitas vezes as pessoas faltam com a educação. Isso não é o correto. A verdade é como um diamante que precisa ser lapidado ao ser entregue. Senão ele pode machucar, pode ferir. E a caridade, para quem necessita dela, é um teste de humildade. Agora pensa se entregue uma esmola ou qualquer outra oferta de uma forma agressiva ou maquinal. Corta como aquele diamante. Machuca da mesma forma. Agora quando entregue com carinho, com um olhar, com um sorriso, aí ela está sendo entregue de coração. E muito meritória é a nossa ação quando ela é feita às escuras, quando a gente auxilia escondido, quando a gente ajuda sem precisar comentar com ninguém o nosso ato, quando a gente perdoa, quando a gente doa alguma coisa. E doar não é emprestar, então eu não posso exigir do outro que me retribua aquilo que eu fiz, senão eu estou emprestando. Doar é dar, é se desprender daquilo, mas com amorosidade, colocando o coração acima de tudo. Então que a gente possa refletir nessas palavras e silencia a tua mente, acalma o teu coração e reflete. Imagine Jesus na tua frente nesse momento. O que ele te disse hoje? O que você pode usar para a sua caminhada evolutiva a partir dos ensinamentos de hoje? O que você precisa modificar na sua vida para se aproximar do pedido de Jesus? Você pratica a caridade? De que forma você a pratica? Você consegue ser mais caridoso? De que forma você poderá ser mais caridoso? Pense nas suas ações. Jesus sempre nos assiste. Pense nisso. Uma boa semana e que a paz do nosso Mestre esteja com você. Até o próximo programa.